sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de eu falar sobre o Bitcoin, se é hora de entrar, a hora de sair, se tá barato, se ele vai realmente acabar, deixe seu like nesse vídeo para que esse vídeo possa ser entregue para cada vez mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. Uma das principais coisas que as pessoas têm que entender é que o Bitcoin ele funciona muito na questão da euforia e do medo. Quando tem muita gente falando do Bitcoin, geralmente o preço sobe, as pessoas começam a comprar muito e até por isso que o preço sobe. E quando as pessoas estão com medo, elas vendem a qualquer preço porque acham que vai acabar. Existem alguns indicadores que eu quero passar aqui para vocês para avaliar a saúde do Bitcoin e algumas notícias que interferiram muito aí, principalmente nessa baixa dos preços aí, baixando de 40 mil dólares nesses últimos meses. O que a gente tem que analisar é que tem um cenário macro para você comprar Bitcoin. Bitcoin ele virou uma reserva de valor, principalmente por ele ser atrelado ao dólar e também uma moeda inconfiscável, porque nenhum banco central ainda consegue regular dentro do seu país as transações. Então, por que eu falei ainda? Tem uma questão da Rússia que as pessoas ainda não estão focando. Quando a gente está transacionando Bitcoin, normalmente você pega em real, você pode até comprar um cartão de crédito, manda o dinheiro para a corretora e essa corretora faz a troca da moeda do país em Bitcoin. Porém, isso não é uma coisa regulada pelo Banco Central, porque a partir do momento que você compra o Bitcoin é da internet, não é transacionada por nenhum meio que o governo consegue pelo menos fiscalizar para saber se tem lavagem de dinheiro. Então isso faz com que o Bitcoin seja inconfiscável e você não consiga ver as transações. Quando você tem isso, alguns países podem tomar isso como vantagem. Por exemplo, a própria Rússia. A Rússia está aí planejando um ataque à Ucrânia, a gente não sabe se isso vai realmente acontecer. Porém, se isso realmente acontecer, existe um mundo de possibilidade para a própria Rússia não sofrer embargos econômicos transacionando em Bitcoin. Vou te explicar. Imagine você que vai sofrer sanções internacionais vindo dos Estados Unidos. O que isso significa? Que os Estados Unidos vai proibir de fazer troca, principalmente cambial, entre moeda russa e moeda americana, e assim como o euro, assim como qualquer outra zona aí de moeda. A Rússia pode fazer o seguinte: beleza, eu vou fazer o Bitcoin uma moeda regulada pelo governo, vou transacionar muito com a China e vou fazer essa ponte para ninguém ver o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. Então eu torno o Bitcoin uma moeda oficial. Por incrível que pareça, o Banco Central Russo começou a se mexer nesse sentido, em colocar uma regulação no Bitcoin, e os economistas começam a planejar como fazer isso de maneira segura, para eles também não perderem a mão na questão do Bitcoin, mas é uma forma que eles têm de evitar sanções econômicas mundiais, que querendo ou não o dinheiro deles também vai ser inconfiscável, eles não vão conseguir saber de onde eles estão comprando, de onde que eles estão vendendo, e isso dificulta muito, principalmente as sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa, caso aconteça um ataque. Então, um dos maiores países do mundo colocando o Bitcoin provavelmente como uma moeda oficial. Isso, aí as pessoas podem pensar, vai fazer o preço subir, vai fazer o preço cair? Provavelmente fará o preço subir, mas é provável. Por quê? A gente tem uma outra vertente. Quando a gente está regulamentando o uso de Bitcoin no país, você normalmente evita aquelas coisas que a gente não quer. Que é, por exemplo, que o Bitcoin não é inconfiscável, nenhum país tem o domínio sobre o seu território daquela moeda. A Rússia está querendo ter o domínio no território, então isso pode afastar um pouco, principalmente os mineradores, que tem muito na região de Sibéria. Muitas fazendas de mineração são na Sibéria por conta do frio, então o computador não gasta tanta energia para resfriar. Então pode acontecer que o preço do Bitcoin não suba por conta disso, mas a tendência é que se a Rússia realmente tornar o Bitcoin como moeda oficial, há muito mais procura do próprio território em criptomoedas para justamente facilitar esse comércio. Um outro ponto que a gente tem que analisar é a taxa de juros americana. A gente está tendo aumento de taxa de juros, e isso faz com que o dólar se desvalorize, então a tendência do dólar é baixar das casa dos R$5. Isso vai fazer com que o Bitcoin não se torne tão atrativo assim, que na hora que o Bitcoin cair e o dólar cair, a perda seria dobrada, tanto na desvalorização do dólar quanto na desvalorização do Bitcoin. Isso faz com que ele tenha aí um prejuízo dobrado, e ninguém quer ter prejuízo dobrado. Então, quando você analisa alguns indicadores, por exemplo, a taxa de mineração dos computadores, então a gente está tendo aumento da taxa de mineração, é o melhor momento de entrada para o Bitcoin, onde tem a zona de venda e zona de compra,
tem alguns gráficos que indicam isso, que hoje a gente está tendo muito mais vendedores do que compradores, isso faz com que o preço caia, mas também está tendo uma das maiores projeções de lucro do Bitcoin nesse momento, onde ele está abaixo dos 39 mil dólares, então seria sim uma boa oportunidade de entrada. É claro que não é previsível, porém tem muitas coisas no cenário mundial que podem fazer tanto o preço subir quanto cair, mas a tendência ainda no cenário macro é a subida. Porém, em curto e médio prazo pode ser que ele caia, mas no longo prazo a tendência é de alta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, só deixa no comentário aqui que a gente bate um super papo para tirar essas dúvidas aí sobre criptomoedas. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.